Muito boa noite! Estamos aqui segunda-feira, no Dia dos Fundos Imobiliários, para a nossa live de aprender mais sobre essa incrível classe de ativos. E hoje eu trago para vocês um setor que ele é relativamente novo no sentido da sua nomenclatura, do que ele se trata. Então eu trouxe para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o que é, como funciona, como analisar brevemente e também vários exemplos aqui. Eu fiz uma lista dos nossos fundos de renda urbana para mostrar para vocês, para dar também opções de estudo para vocês todos aqui que acompanham a gente hoje. Antes de mais nada, para quem gosta de dividendos, tem um e-book gratuito para vocês. Inclusive, esse e-book é um e-book pago normalmente, mas a gente está, por tempo limitado, oferecendo gratuitamente para você, que é o Guia Suno Dividendos. O link está aqui na descrição, é o primeiro link. E em segundo link aqui também, vocês conseguem fazer parte do time da Suno, da seleção da Suno, que em breve a gente vai ter as nossas maiores ofertas da Black Friday. Então deixe o seu nome lá, se cadastra no segundo link para você receber todas as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ismael, Cleiderson e Célia. Aí sim, Ismael, Suno Start na área. Seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, né, eu cuido lá dos conteúdos da Suno Start, então quem for assinante Start, manda um oizinho aí no chat, e quem não for, já também faço o convite para você se tornar um membro da Suno Start, que é a nossa assinatura mais acessível. O link não está na descrição, mas se você colocar o seu nome na lista do segundo link aqui da descrição, você entra na lista da Black Friday para receber as melhores ofertas. Boa tarde, Elisa. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre renda urbana. Então eu peguei aqui, separei alguns materiais para explicar um pouquinho mais o que é esse setor, porque tem muita gente que confunde o que é um renda urbana, como categorizar um fundo imobiliário renda urbana e como diferenciar. E também separei algumas coisinhas para vocês entenderem um pouco mais sobre como olhar para esse setor. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui na tela. Então, rapidamente, o que é um fundo imobiliário de renda urbana? Ele, na verdade, se você for colocar assim numa hierarquia de classificações, né? O primeiro seria o fundo de tijolo. Abaixo do fundo de tijolo, a gente poderia colocar o fundo de renda urbana. A gente poderia descer mais um nível para ser mais específico sobre aonde que o fundo investe. Então, eu coloquei aqui os tipos de imóveis que você pode encontrar em um fundo de renda urbana. Você pode encontrar lojas, restaurantes, supermercados, esse daí é o que você mais encontra, mas também faculdade, laboratórios, outlets. Você consegue até encontrar em alguns pequenos escritórios, aqueles que são monoinquilinos. Você pode encontrar também alguns galpões, também pode ser complementar à estratégia de renda urbana. Por isso que renda urbana acaba sendo um setor bem amplo, que você poderia ir mais específico, que nem eu falei. Então eu vou mostrar alguns exemplos já para vocês, e vocês conseguem ver que a gente consegue classificar eles como renda urbana, né, uma grande categoria renda urbana, mas se a gente quiser ser mais específico, a gente consegue, não só consegue, como a gente deve, porque cada fundo imobiliário de renda urbana, ou em geral, na verdade, você precisa fazer uma análise individual, e renda urbana é um termo amplo, e você precisa aprofundar mais. Mas vamos categorizar um pouquinho do que é o tipo de imóvel que você consegue encontrar. Já listei os imóveis, né, os setores que você encontra ali dentro, mas que tipo de imóvel realmente é um imóvel que caberia no renda urbana? Normalmente são imóveis em grandes centros urbanos, ou seja, em grandes cidades, aqueles imóveis que estão no meio da cidade, quase que não tem mais espaço ao redor para construir coisas, mas está lá o seu imóvel de renda urbana. Normalmente esses que estão na tela são típicos de renda urbana, mas não são limitados a eles. A gente costuma ver também esses imóveis sendo imóveis com uma maior liquidez. Isso não é necessariamente uma regra, mas é um costume de você encontrar imóveis com maior liquidez. O que é uma maior liquidez? É uma maior procura, uma maior facilidade de você vender, caso você queira. É um imóvel que é bastante demandado pela sua excelente, normalmente, né, excelente localização. Lembrando que cada imóvel é um imóvel, a gente precisa avaliar. Não são todos que são excelentes em excelentes localizações, mas muitos são. E, idealmente, o fundo imobiliário vai comprar esses que são muito bem localizados. Nada mais é do que um fundo híbrido. Só que é um pouco mais específico do que eu simplesmente falar fundo híbrido. Porque se eu te falar, olha, este fundo aqui, ele é híbrido. Provavelmente você vai ficar pensando, nossa, tá, mas híbrido do quê? Eu não faço ideia do que tem dentro. Pode ser híbrido de papel, pode ser híbrido de FOF, pode ser híbrido de tijolo. O que é um híbrido? Pelo termo híbrido ser muito, mas muito amplo e vago, a gente consegue ser um pouquinho mais específico e falar, olha, é renda urbana. Você já sabe a partir daí que ele é de tijolo,
você já sabe aí, em grandes termos, assim, mais ou menos aonde que ele investe, mas obviamente ainda não é o suficiente, você precisa ir olhar o portfólio dele para entender melhor aonde que ele investe. Opa! Boa noite, Ieda. Muito obrigado aí pela mensagem. Gosto muito das suas explicações. Sou assinante da Sunofis. Muito obrigado pelo elogio. O Felipe aqui. Felipe, você já está se adiantando. Você já está se adiantando ali. EVBI seria renda urbana? Temos poucas opções hoje e é uma classe muito boa. Eu preparei uma lista. Essa lista tem quase 10 ativos que eu classifico como renda urbana. Eu já vou chegar lá. Mas antes da gente falar de lista, a gente tem aqui exemplos de inquilinos e exemplos de tipos de imóveis que eu separei para vocês entenderem qual que é o típico imóvel, típico inquilino que você pode encontrar em um fundo imobiliário com um perfil mais de renda urbana. Então, se a gente olhar aqui, você consegue encontrar bancos, então vamos lá, por parte do inquilino e por parte dos imóveis, tá? Então, por parte do inquilino, você consegue encontrar bancos e por parte do imóvel, você encontra agências bancárias. Você também consegue encontrar aqui supermercados, os imóveis são os próprios supermercados. A gente consegue encontrar lojas também. Então, a gente tem, por exemplo, Pernambucanas, que seriam lojas mais de roupas. A gente tem aqui Decathlon, que também seria de certa forma, loja de roupa, mas não só apenas loja de roupas, mas também outros artigos esportivos. A gente consegue ver faculdades, olha, a Anhanguera aqui, por exemplo. A gente consegue ver laboratórios. A gente tem aqui, por exemplo, a Alta, Delboni. Que mais? A gente tem também aqui grandes lojas de construção. A gente tem, por exemplo, a Leroy Merlin, a gente tem a Obra Max. Que mais? Lojas esportivas aqui, né? Centauro também. Então, assim, a gente tem muita opção. A renda urbana acaba sendo bastante amplo e você consegue encontrar bastante desses tipos de imóveis. Claro que alguns desses tipos de imóveis poderiam ser alugados, ou inquilinos poderiam alugar e outros tipos de imóveis que caberiam talvez em outros tipos de fundos. Por exemplo, a Centauro, ela é uma loja, mas potencialmente ela poderia alocar também um galpão. Então, em renda urbana, poderia caber a loja em um fundo de logística ou galpão, por exemplo. Isso não é necessariamente uma regra, é só para vocês entenderem mais ou menos aonde que as pecinhas vão se encaixando. Até porque um galpão pode muito bem se encaixar em um fundo de renda urbana também, principalmente se for um galpão dentro da cidade. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Pernambucanas, a mesma coisa. Poderia ter um galpão também, além da loja. Decathlon, a princípio, mesma coisa. Vamos ver aqui. Seria mais ou menos isso aí, nesse sentido. Então, o mesmo inquilino, ele pode também ter tipos diferentes de imóveis para tipos diferentes de operações. Então, a Decathlon, potencialmente, ela poderia também ter um escritório. Então, ela poderia alugar ali o escritório, que poderia estar dentro de um fundo de escritório, ao mesmo tempo que ela tem uma loja que está num fundo de renda urbana, ao mesmo tempo que ela poderia ter um galpão apenas para logística, que está num fundo de logística. Então, isso aqui é mais para vocês entenderem o tipo de inquilino que você encontra e também o tipo de imóvel que você encontra. Mas lembrando que o inquilino ele pode ter diferentes tipos de demandas para diferentes tipos de imóveis. Então, aqui são vários exemplos que vocês conseguem encontrar. Inclusive, todos esses que eu coloquei na tela, você consegue encontrar em fundos imobiliários. Então, todos esses aqui foram propositalmente escolhidos, não são nomes aleatórios. Bom, seguindo aqui, como é que você estuda? E aqui eu fui bem abrangente, porque eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando cada um mais específico, e a gente pode ir evoluindo, fazendo aulas específicas para eles. Mas vamos lá, como é que você estuda? Não existe um estudo específico de fundo híbrido, porque, como eu falei, híbrido não é uma categoria que você consegue, não é um tipo de imóvel. O tipo de imóvel é logística, o tipo de imóvel é shopping, o tipo de imóvel é escritórios. Mas híbrido não é um tipo de imóvel, híbrido é um tipo de estratégia. Então, quando você pega um fundo híbrido e renda urbana é um tipo híbrido, você precisa separar os tipos de imóveis que tem ali dentro e estudar eles individualmente. E a gente vai fazer assim, não bem uma análise, mas a gente vai dar uma olhada aqui em alguns relatórios gerenciais para você entender mais ou menos a mecânica do negócio. Então, basicamente, você tem um fundo, vamos supor que ele seja metade supermercado e metade agência bancária. Então, primeiro você vai olhar ele como uma metade supermercado. Dá uma olhada, vê os inquilinos ali, vê os tipos de contratos, os tipos de valores de aluguel, enfim, você analisa ali. E depois você olha a outra metade, que é a agência bancária, e faz mais ou menos a mesma análise. A localização, tipo de inquilino, tipo de contrato, etc, etc. Beleza, você está fazendo a sua análise dos setores dentro desse fundo, porque a gente não pode ficar misturando as coisas que elas não se comportam iguais. Feito isso, você analisa como um portfólio inteiro. Vamos supor que ele tem lá 90% supermercado, 10% agência bancária. Você vai estudar individualmente, claro.
Mas, quando você vai olhar o todo, você vê que o supermercado é muito mais relevante. Então, você dá muito mais atenção para o supermercado. Mas você precisa entender um pouquinho ali também nessa parte de agência bancária. Então, primeiro você estuda separado, para você entender o que tem ali dentro. Depois você faz a sua análise mais macro, a sua análise mais portfólio total, para daí você conseguir entender exatamente como é que esse fundo funciona. Então, já já a gente olha alguns exemplos aqui. Mas antes, aí sim, cadê quem que tinha mandado a pergunta? Felipe. Felipe agora vai ver sim a lista, que eu preparei uma lista aqui para vocês. Ah, só o Felipe de novo aqui, eu queria agradecer aí de novo o comentário. Obrigado, Felipe. Eu sempre tento aqui ser o mais simples e fácil possível de entender. Então, sempre que vocês tiverem dúvida sobre algum termo, alguma coisa que eu falei e não ficou claro, fiquem à vontade aí para perguntar. Se for rápido, já respondo. Se for algo mais complexo, eu posso até fazer uma aula específica para essa explicação. Então, obrigado demais. Vamos lá. Olha, o Bruno até falou aqui, estou louco para aprender mais sobre FIIs de renda urbana. Fiquei sabendo há pouco tempo. Então, Bruno, vamos lá. Agora a gente vai para a lista. Essa é a lista de fundos imobiliários de renda urbana ordenados por tamanho. Então, aqui são os nossos, deixa eu ver, 3, 6, 9. São os nossos 9 maiores fundos imobiliários de renda urbana. Eu quero já fazer a observação de que eu coloquei um asterisco aqui em 2 fundos, ó, o ALZR e o SEQR. Eu fiz isso porque a gente poderia debater aqui se eles são realmente renda urbana ou não, se eles são muito híbridos, não são. Então, assim, um ponto importante. Renda urbana não é um termo oficial, não é um termo que a CVM falou que existe, não é um termo que a Ambima falou que existe, não está na lei, não está na regra, não está no regulamento necessariamente. Renda urbana é um termo popular que foi dado para colocar ali uma classificação em certos tipos de fundo, para você entender de forma rápida e simplificada qual é a estratégia desse fundo. Então, eu posso dizer, na minha opinião, que um fundo é renda urbana, ao mesmo tempo que você pode olhar e falar, olha, eu acho que não. Na minha opinião, é outro tipo de fundo, não é renda urbana. Então, assim, a gente pode discutir aqui, e os que eu diria que tem abertura para discutir é o ALZR e o SEQR, porque eles têm mais de outros tipos de imóveis, como galpões, principalmente, que poderiam dizer que eles são realmente fundos híbridos de tijolo e não renda urbana. Então, deixei ali a título de curiosidade, na minha opinião, podem ser categorizados como renda urbana, mas se você discordar, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Realmente eles são bem híbridos. Mas vamos lá. A gente tem aqui 4 principais fundos imobiliários nessa categoria, que seriam o HGRU, RBVA, TRXF, ALZR. Inclusive, essa aqui do ALZR, depois eu tenho que conferir que ele fez uma emissão recentemente. Esse número talvez esteja desatualizado. Depois eu tenho que confirmar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, eu acho que está certinho já. É isso aí, acho que está certinho. Então vamos lá. 4 fundos que são os principais dessa nossa categoria. HGRU, ele é o que praticamente inaugurou essa categoria. Ele foi o primeiro que realmente ganhou volume, que ganhou presença, que colocou até no nome. O RU, inclusive, significa renda urbana. Então, ele foi o primeiro e ele acaba sendo até o maior hoje. O RDVA, esse daí, ele nasceu como fundo de agências bancárias. Ele era o AGCX, que era da Caixa, e também era o SAAG, que era do Santander, os dois se uniram. Então, ele é muito mais pesado no setor bancário, mas ele mudou a estratégia para ser de varejo, renda urbana também. Então, ele está pouco a pouco e constantemente mudando para esse perfil, esse formato mais varejo e renda urbana. Então, apesar dele ter muita agência, a gente já poderia colocar ele como renda urbana. TRXF, um que é praticamente 100% supermercados, agora ele vem colocando mais tipos de lojas ali dentro. Então você vê que ele é principalmente supermercado, quase 100%, mas agora está tendo mais lojas de construção ali dentro também. A LZR, esse é o que é discutível, né, se ele é renda urbana ou não, mas ele tem laboratórios, ele tem escritórios monoativos, né, monoinquilinos, ele também tem galpões. Então ele acaba passando ali, no mínimo ele rela ali, esbarra em renda urbana. Aí dali para baixo, do LZR para baixo, né, então VIUR, SEQR, EVBI, MaxR, o GURB também, eles são fundos pequenos, eles não têm uma grande liquidez, mas eles são do setor renda urbana e no futuro, talvez, né, eles consigam crescer, eles se tornem mais relevantes em termos de tamanho e se tornem aí opções mais atrativas para vocês estudarem. Até porque se vocês olharem aqui na coluna liquidez, o GURB, ele até tem uma boa, né, quase 2 milhões, mas ele tem pouquíssimos cotistas, mas ó, o MaxR é fundo, se não me engano, passivo, não tem nem 80 mil, EVBI
70 mil. Então, assim, são liquidez muito baixas. SEQR não é muito baixo, mas já está mais para o lado baixo. O VIR também. Aí, obviamente, o LZR para cima, a gente tem liquidez bem alta para os 4 fundos. Mas alguns pontos interessantes para a gente olhar aqui também. PVP, você vê que os maiores, né, que são já os mais populares, já tem mais idades, já tem um pouco mais de musculatura, eles vêm sendo negociados mais ou menos no VP ou acima, né? O RBV é um pouquinho abaixo, mas a princípio ele é muito próximo do VP. Esses de baixo, que a gente vê com baixíssima liquidez, e também porque eles são menores, assim, se olhar o patrimônio aqui, eles são pequenos mesmo, desculpa, você vê que eles já têm uma relação, né, entre o preço e o PVP já menor. Então, eles estão sendo negociados bem abaixo do valor patrimonial em alguns casos. Isso é até um ponto interessante, eu já falei isso em outras lives, para vocês sempre prestarem atenção no tamanho do fundo, na liquidez do fundo, porque isso não necessariamente é um risco direto para a operação do fundo, né, para os rendimentos, por exemplo, não necessariamente, né? Mas isso pode dar um problema na questão da negociação das cotas. Eles podem ficar travados em um valor muito baixo. Quando eles têm uma liquidez muito baixa, acaba ficando difícil também destravar esse valor e voltar para o valor patrimonial. Então tem um ciclo vicioso difícil de sair aqui quando você tem uma baixíssima liquidez e você está sendo precificado lá embaixo também. Isso pode acontecer. Vamos ver alguma outra curiosidade aqui? Os rendimentos. Você vê que essa categoria é uma categoria que tem aí rendimentos elevados para um fundo de tijolo. Só que aqui eu sei que tem muita gente que gosta de olhar de cara o maior dividend yield. Então eu já falo aqui, tenha calma e cuidado ao olhar apenas o dividend yield, porque você pode ter algumas visões distorcidas. Eu vou citar duas aqui que tem fatos, ganho de capital, né? Fatos esporádicos, não recorrentes. RBVA, ele está com 12% ao ano aqui, mas ele vem fazendo vendas de imóveis constantemente ao longo do tempo, ao longo dos últimos meses, e deve continuar. A LZR, ele fez uma venda expressiva recentemente, que teve um lucro expressivo e, obviamente, faz com que o dividend yield suba, mas esse imóvel foi vendido, esse imóvel não vai mais gerar renda ali no portfólio, e a gente não pode esperar que este valor que foi gerado em ganho de capital ele se repita. Ele pode se repetir no futuro, no longo prazo, mas não no curtíssimo prazo. Não é algo sensato. Outros aqui que você consegue ver com valor alto são que estão sendo negociados muito abaixo do valor patrimonial. E no geral você vê aqui uns valores bem parecidos. Então, assim, é um setor que ele tem entregado resultado, é um setor que, a princípio, está sendo precificado ali no seu valor patrimonial aproximadamente, como a gente pode ver por aqui. Tem uma dúvida aqui do Bruno. Ele falou, como é que você calcula o PVP de renda urbana? Minha dúvida é se o PVP deve ser considerado irrelevante. Para fundo de tijolo, a regra é mais ou menos parecida para todos. Você pode usar o valor patrimonial como uma base, você pode usar o PVP, mas não use isso como um dado definitivo, não use ele isoladamente. Porque a característica, o comportamento de uma avaliação de imóvel, que é o que determina o valor patrimonial de um fundo de tijolo, ela é feita uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, um avaliador vai lá e avalia os imóveis, faz o laudo, entrega o laudo e fala, olha, a gente está falando que a gente entende que esse imóvel vale X. E esse X é o que vai para o valor patrimonial do fundo. E vai ficar lá por um ano. Lá no outro ano, que vai ter uma reavaliação. Então, nesse um ano, pode acontecer muita coisa, que pode fazer com que esse número fique defasado. Então, pode ser que, na verdade, o fundo vale muito mais do que realmente está ali. Porque ao longo desse ano, os imóveis já agregaram valor, a economia mudou, as coisas mudaram, e hoje vale muito mais. Só que como o valor patrimonial só vai ser atualizado com o novo laudo, então tem que esperar até sair o novo laudo para atualizar. O inverso também é verdadeiro. Pode ser que hoje ele valha muito menos do que o que está escrito ali. Vai ter que esperar o laudo sair para poder atualizar aquele número. Então, use como referência, você deve usar, você deve entender, mas você não deve usar isso como um número absoluto. Por exemplo, o RBVA aqui, do segundo da lista, ele vendeu um imóvel semana passada e ele vendeu por um valor que era 100% acima do laudo. Então, assim, o que estava marcado no valor patrimonial do fundo, ele vendeu pelo dobro. Então, você vê que o laudo, ele não é um número definitivo. Ele é uma ótima referência, ele pode te dar vários dados ali para você acompanhar, mas ele não é um número absoluto. Bom, vamos lá, então. Seguindo aqui, vamos para alguns exemplos aqui para a gente estudar um pouquinho no Status Investing. Então, só deixa eu trocar de tela aqui para a gente olhar um pouquinho. Beleza? Indo lá no Status Invest. Acho
Acho que eu vou ficar aqui embaixo, na verdade. O que a gente pensa aqui quando a gente vai mexer no Status Invest, né? Antes de lembrar aqui, só lembrar vocês, ó, tá vendo aqui esse bannerzinho da Copa aqui? Se vocês quiserem receber as notificações, as informações sobre a nossa Black Friday que está chegando, e vai ser uma Black Friday de Copa do Mundo, entra no segundo link aqui, se cadastra, deixa seu nome na lista para você receber todas as informações. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Beleza, a gente vai então olhar aqui algum fundo imobiliário de renda urbana, só para a gente entender um pouquinho como é que a gente se ambienta nesse tipo de setor. Eu vou pegar lá da nossa lista o primeiro da lista, que é o maior. Ele tem mais idade, ele tem mais informação, a gente pode usar ele como um bom exemplo. Mas, óbvio, a gente consegue também sempre olhar qualquer outro fundo imobiliário. Se vocês quiserem, a gente pode olhar depois. Mas, basicamente, a gente entra aqui. Eu vou pular aqui esses dados do Status Invest para esse momento. Obviamente, você avaliaria essas informações também. Mas eu vou pegar aqui o relatório gerencial. A gente vai abrir o relatório gerencial do HGRU. O que a gente precisa entender, assim, como um primeiro passo para a gente observar um fundo de renda urbana? Primeiro, a gente precisa entender aonde que ele investe. Então, quem está acompanhando aqui essa aula desde o começo, viu que eu mencionei que renda urbana você pode encontrar shopping não. Você pode encontrar supermercado, você pode encontrar loja, você pode encontrar restaurante. Então, tem várias opções. Então, só saber que é renda urbana não é o suficiente. Então, vamos descobrir o que tem. Cada relatório é um relatório, eu sempre falo isso quando eu vou olhar um relatório de fundo imobiliário, cada um é cada um, então a gente vai ter que descer e procurar. E a gente vai descendo aqui para ver um pouquinho sobre se tem algum gráfico que mostra o tipo de imóvel, se tem os próprios imóveis, a gente acha aqui, ó. Ele tem educacional, então ele tem faculdades aqui dentro, ele tem varejo de vestuário, então são lojas de roupas, basicamente, que é a Pernambucanas. E a gente tem varejo alimentício, que no caso seriam os supermercados. Então, beleza, já estabelecemos aqui que ele está em 3 verticais aqui. Ele tem faculdade, praticamente 1/3, ele tem ali vestuário, praticamente 1/5, e ele tem aqui praticamente, né, o varejo alimentício, o restaurante não, desculpa, supermercado, praticamente metade do fundo. Então, beleza, já entendemos que o principal ativo deste fundo é supermercado. Mas ele também tem loja, ele também tem educacional. E a gente vai descendo aqui no relatório para olhar um pouco mais sobre o que ele tem ali dentro. Então, beleza, a gente vai ver, ele tem o IBMEC, é um monoativo, ele tem Estácio, monoativo também, a gente consegue ver as regiões, Rio de Janeiro, Bahia, a gente vê que tem a São Judas. Então, legal, beleza, na parte de educacional já vi que ele tem vários inquilinos. E você vai sempre olhando cada um dos imóveis para você entender um pouquinho mais sobre como que funciona. Então, Santo Alberto e Vila Leopoldina. Então, ele tem 5 imóveis educacionais. Vamos para os de varejo agora. A gente tem vários supermercados. Esse aqui você não precisa olhar um a um, porque normalmente são pacotes grandes, pelo menos no caso do HGRU, né? Mas, tem um Big, tem um Maxi, tem um Sam's Club, mais um Big, mais um Big, mais um Sam's Club. Enfim, tem uma repetição desses tipos de imóveis aqui. Aí a gente começa a ver, tem Pernambucanas. Só que olha aqui no cantinho, tem 53 imóveis da Pernambucanas, não é só um. Você desce aqui no Mineirão, são 9 lojas. Açaí, no caso aqui, é através do SPVJ, né? Ele tem participação em outro fundo, indiretamente ele tem vários outros supermercados também através dessa posição. Então você consegue ver os diferentes tipos de ativos. Quando a gente olha isso, o que a gente está buscando? Deixa eu voltar lá no gráfico, só para vocês entenderem mais uma coisa aqui. Por que a gente quer entender essa divisão aqui? Porque o risco de um supermercado não é o mesmo risco de uma faculdade, certo? A probabilidade de você, por exemplo, repor o inquilino de um supermercado bem localizado é muito mais alta do que você repor o inquilino de uma faculdade. Pode ser que você consiga facilmente, mas assim, o que a gente pode esperar é que no supermercado é mais fácil do que numa faculdade. Então, quando você vai olhar esse fundo, você entende que ele tem mais risco em um setor e menos risco em um setor. Então, se ele tem mais posição em um setor menos arriscado, ele acaba, consequentemente, sendo um fundo um pouco menos arriscado do que o inverso. Se ele tivesse mais posição em um setor mais arriscado, ele, consequentemente, seria mais arriscado. Então, como os setores têm riscos diferentes, qualidades diferentes, oportunidades diferentes, você vai sempre dividindo a sua cabeça aí para você entender como que você olha para esse fundo. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Fechar aqui. Alguém colocou, se eu não me engano... Aqui, vou pegar a pergunta aqui do Lindenberg, que ele falou: os fundos com agências bancárias estão vendendo esse tipo de ativo. Você consegue visualizar qual a tendência dos novos ativos que serão adquiridos por estes fundos em substituição?
O Bruno fala aqui, né? RBVA. Boa, Bruno. Vou pegar esse aqui então. A gente consegue olhar. Eu já consegui responder enquanto eu vou abrindo aqui, que assim, essa mudança de perfil vai variar de fundo para fundo, obviamente. Não são todos iguais, não são todos que têm a mesma estratégia, então não dá para saber, não é uma forma generalizada. Mas o RBVA, por exemplo, ele foi para o caminho mais varejo. Então ele vai ter restaurante, como ele já tem um, dois, na verdade, um ou dois, acho que são não lembro, um ou dois. Ele pode ter também loja, ele tem a Centauro, por exemplo, ele tem supermercado, ele tem até uma participação em shopping. Então você vê que ele realmente está virando para varejo. Então essas vendas de agências que ele vem fazendo, você pode esperar que ele vai colocar em um shopping, ou ele vai colocar em supermercado, ou ele vai colocar em loja mais varejo, né? Ou até em restaurante. Tudo vai depender da oportunidade. Vamos lá então. Vamos olhar. Digamos que a gente não sabe nada do que é o RBVA. O que você vai fazer? Abre o relatório gerencial, procura. Às vezes tem aqui já um perfil do fundo, né? Algumas descrições. Talvez esteja um pouquinho ruim de ler, que né, o verde aqui dificulta um pouquinho. Mas aqui fala um pouco do que eles querem, né? Eles são focados em varejo de rua, por exemplo. Focação de varejo, principal cidade. Enfim, essa é a estratégia. Mas beleza. A gente quer olhar os tipos de imóveis. Aí a gente vai descer no relatório até achar alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. No meu caso aqui, eu acho que eu já sei onde que é. Pronto, aqui. Então a gente quer olhar um pouco o tipo de imóvel. A gente acha esse gráfico aqui, ó. Ele é bem interessante, locatário. Então você consegue ver que 40% do fundo é o Santander. Santander é agência bancária. Você consegue ver que 33% do fundo é Caixa. Caixa também é agência bancária. Então, por enquanto, ele está aproximadamente aí uns 70% agência bancária. 30% são outras coisas, de varejo. Então, a gente tem o GPA, que é pão de açúcar, então, supermercado. A gente tem Centauro, que é varejo, uma loja. Renner, varejo, loja. Itaú, ó, tem até outra agência bancária do Itaú, só que é praticamente nada, porque é só uma, se não me engano. Coco Bambu, que é um restaurante, inclusive não é só Coco Bambu, aqui está como Coco Bambu, porque esse é o grupo, mas o restaurante é um imóvel composto por dois restaurantes, Coco Bambu e Vasto, que fazem parte do mesmo grupo. Então a gente pode dizer aqui que tem dois restaurantes, apesar de ser o mesmo inquilino. Então você consegue ver já que este renda urbana é 1 milhão de % de diferente do outro renda urbana que a gente acabou de olhar, o HGRU. Se você olhar os dois fundos, eles são renda urbana, de certa forma, mas eles são muito diferentes. Então, você não consegue analisar os dois da mesma forma. Aqui você vai dar muito mais peso, com um olhar muito mais crítico às agências bancárias, porque ele é 70% agência bancária. Com o tempo, isso vai mudando e você vai mudando um pouco sua análise. Putz, mas aí você deve estar se perguntando, eu tenho que saber tudo de todos os setores, eu preciso analisar todos os setores, eu preciso entender de loja, restaurante, agência bancária, agência de turismo, eu preciso saber tudo? Não necessariamente. Aqui, conforme esses fundos crescerem, conforme eles forem ficando cada vez mais pulverizados, aí você vai estudando mais no nível macro. Você entende o que tem ali dentro, mas você estuda mais na parte do portfólio diversificado. Então, por exemplo, o Coco Bambu, ele representa aqui, acho que é 1%, não, 0%. Ele representa nada quase do portfólio. Vale a pena você se dar o trabalho de ficar estudando na vírgula o Coco Bambu, o imóvel do Coco Bambu? Talvez não, porque é tão pouco, é insignificativo quase esse imóvel dentro do portfólio. Então você dá mais foco para a grande parte, da onde vem realmente a receita do fundo. Nesse caso, a gente está falando de agências bancárias e supermercado. E o supermercado está aqui, ó, 18%. Então esses são os dois principais setores que você olha e você analisa como tal. Então, este fundo, a tese dele é varejo, o grande varejo, né? Mas quando você for estudar hoje, você avalia bem mais pensando que é um fundo de agências bancárias e supermercados. Lembrando novamente que isso deve mudar ao longo do tempo, conforme ele continua vendendo as suas agências. E daí você vai olhando, aqui tem mais um pouco. Não, tudo bem. Aqui você consegue ver mais dos imóveis, só que esse fundo aqui tem imóvel pra caramba, então eu não vou parar aqui para olhar cada um deles, né? Estou passando rapidinho para vocês verem que tem muita coisa dentro desse fundo. E depois, vocês podem estar talvez aí também se perguntando, mas como é que eu analiso um fundo de supermercado? Como é que eu analiso um fundo de agência bancária, um escritório, um logístico, um papel? Para isso, eu prefiro deixar e fazer aulas individuais separadas para explicar para vocês, porque senão a gente fica 5 dias aqui nessa live aqui, e eu já tenho algumas falando sobre isso.
Se eu não me engano, tem de logística, já estou falando, e logística a gente pode, de certa forma, também colocar dentro de um renda urbana. Tem de fundo de papel também. Eu acho que eu também fiz de hedge fund, e agora estou fazendo de renda urbana, e depois a gente vai fazendo mais pela frente. Vocês querem olhar mais algum fundo aqui? Alguém falou TRXF, ó, o PJ Gup aqui falou TRXF. Então vamos olhar aqui o TRXF também, só para a gente ver um pouquinho como é que esses fundos se diferem. Relatório gerencial. Abre aqui o relatório gerencial. Vamos caçar a página aqui na esquerda dos imóveis. A gente procura por gráfico, que normalmente gráfico mostra mais fácil para a gente. Então, olha, deixa eu ver aqui. A gente consegue ver que este renda urbana já está 94% varejo, que eu disse que era praticamente supermercado, e 6% logística, porque eu também falei que logística cabe em fundo de renda urbana. Então você vai olhar para esse fundo, estudar esse fundo, precificar esse fundo como um fundo de supermercado, basicamente. Mas mais uma vez, só para não esquecer, para não passar batido, para quem entrou agora na live também não perder informação, lembre-se que os fundos estão em constante evolução. Pode ser que ele seja 94% hoje, mas dá 2 anos ele é 60%. Nunca se sabe. O fundo vai evoluindo, vai aparecendo oportunidade, ele vai moldando o portfólio dele e você evolui junto. Você vai adaptando junto, você vai monitorando conforme ele vai mudando, para você também mudar a sua análise conforme ele também evoluir. Então é importante que você sempre acompanhe. E aqui, ó, ele consegue, faz uma nova quebra do tipo de inquilino que tem aqui dentro. Então a gente tem, ó, varejo, a gente tem atacadista, a gente tem casa e construção, que é um perfil que está aumentando um pouco nesse fundo. Então, você consegue mais uma vez ver que 3 rendas urbanas que eu mostrei aqui são 3 muito diferentes. Apesar de que o HGRU e o TRXF têm muita similaridade por conta dos supermercados, como portfólio total inteiro, os 3 fundos são muito diferentes, porque renda urbana é um setor híbrido, é um setor amplo, é um setor que permite muita flexibilidade. Pense como um fundo de imóveis, só que ele restringe um pouquinho a gama de imóveis, porque normalmente você não vai encontrar shopping, e eu estou falando do shopping tradicional. Quando a gente fala de outlet, ou aqueles shoppings menores de rua, isso você pode encontrar em renda urbana. Mas shopping mesmo, normalmente você não encontra, apesar do RBVA ter, por exemplo. Então, assim, é importante você avaliar sempre separadamente dessa forma. E aqui, só a título de curiosidade, quando você... Aqui, ó, acho que é até legal mostrar antes, você tem os inquilinos. Então, você vê que 60% é o açaí, quase 30% pão de açúcar, Sodimac é 4%, Extra é 4%, Obramax 3%, Carrefour 3%. Você vê que o fundo também tem alguns tipos diferentes de inquilinos, com atuações diferentes também. E mais uma vez, acho que é a 4ª ou 5ª vez, essas coisas vão mudando aqui e evoluindo com o tempo. E a título de curiosidade, esse aqui é o tamanho da lista dos imóveis. É outro fundo que tem muito imóvel. E aqui vem um ponto interessante que renda urbana a gente costuma ver um pouco, né? O setor é mais novo, então não posso falar que a gente já vê há bastante tempo e é bastante recorrente, porque o setor é novo. Mas uma coisa que a gente tem visto também é que em renda urbana você pode acabar vendo imóveis de menor porte ou menor ticket, né? O valor menor do que outros fundos que tem, por exemplo, um prédio inteiro, que só o prédio custa 1 bilhão. Aqui você pode ver imóveis de tickets menores, imóveis de 8 milhões, 10 milhões, 5 milhões, você pode acabar encontrando isso. Bom, falei bastante aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Bom, não tem nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Enquanto eu espero, vocês podem mandar algumas dúvidas aí se vocês quiserem. Na verdade, peraí. Eu vou pegar aqui, que eu tinha pegado, eu mandei no Instagram, inclusive me sigam no Instagram, @mcorreia.jr, está aqui, ó. Eu mandei algumas perguntas. Quer dizer, na verdade, eu pedi algumas perguntas e eu vou olhar aqui para ver o que vocês mandaram. Teve uma pergunta aqui do... Como é que é o nome dele? Santos WE. Qual a sua expectativa para o setor nos próximos 10 anos? Como a gente viu bastante em entrevistas, gestores, né, desses fundos comentando, é um setor que tem muito espaço para crescer, tem muito imóvel para ser explorado. E também tem muitas redes donas dos imóveis que parece que tem bastante interesse em vender também esses imóveis. Então é um setor que deve seguir crescendo bastante, é um setor que tende a ter também bastante possibilidade de venda de imóveis, não necessariamente o gestor vai querer, mas tem possibilidade. Então é um setor que, na minha opinião, deve crescer pra caramba nos próximos anos. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Tinha uma aqui que eu queria ver.
A pergunta do Japa Kenzo. Será que é o Kenzo aqui da live? Kenzo, você está na live? Se estiver na live, manda um oizinho aí no chat. O que tem de renda urbana que nenhum FII investe ainda? Restaurante, academias, mini galpões last mile são renda urbana? Bom, restaurante, como eu mostrei nessa live, já existe. É bem raro, tá? Não tem muito. Honestamente, de cabeça, eu só lembro de um, e tem um outro que é uma loja, mas vende comida, então eu vou colocar um meio termo como se fosse restaurante, então eu vou falar 2. Galpão, a gente tem galpão em fundos de renda urbana, então esse já tem também. Academia é um interessante, não tem, até onde eu sei, não tem, é a possibilidade. A gente tem que lembrar que para vários tipos de imóveis, quando a gente olha, a gente tem que muito mais olhar para o imóvel do que para a operação. Então, se um imóvel de academia hoje está sendo usado como academia, mas eu facilmente consigo converter ele em outra coisa, uma loja, por exemplo, então, assim, não ligo muito que a academia, não vai fazer muita diferença para mim se é uma academia ou não, porque se por acaso o cara sair dali, o inquilino sair, eu coloco uma loja ali. Então, a gente olha muito mais para o imóvel, mas não vi academia até hoje. Pode ser que a academia seja interessante, tem alguns imóveis de academia que são grandes, talvez esses possam fazer sentido, porém tem alguns imóveis de academia que são menorzinhos, esses eu acho que não fazem tanto sentido. Farmácia é um que não tem, a princípio é uma coisa que pode aparecer em fundos imobiliários. Que mais? Data center é um que a gente poderia colocar em renda urbana. Tecnicamente não tem ainda, mas o Aeres R está explorando isso através de um fundo, indiretamente através de um fundo da casa também. Então, assim, é o que a gente pode dar uma olhada também. Acho que esses daí seriam interessantes. Data center seria interessante, né? Mas esses outros aí também são coisas que a gente não tem que poderia ter. O Kenzo está aqui, ó. Fast food também pode entrar em renda urbana? Com certeza. Fast food, eu acho que entra na categoria de imóveis extremamente bem localizados. McDonald's, por exemplo, Burger King, por exemplo, essas redes, elas não vão estar em qualquer lugar. Elas vão estar sempre em lugares extremamente estratégicos. Agora, o ponto é, será que essas redes gostariam de vender os imóveis? Ou, não sei se vocês já assistiram um documentário que chama Fome de Poder, conta do McDonald's, basicamente da história lá do McDonald's. Se você não viu, fica aí uma recomendação minha para você de filme. É um filme excelente, maravilhoso. E lá mostra um pouco de como é que foi a história e tudo mais. Óbvio que é um filme, ele não é um documentário, né? Ele conta a história, mas não na forma de um documentário. Então pode ter as suas liberdades criativas ali. Mas ele mostra que o McDonald's ele usa o terreno como um asset, né? Como o ativo dele, o terreno. Então eu imagino que ele não gostaria de vender esse terreno para um fundo imobiliário. Então, acho talvez improvável a gente ver esse tipo de imóvel dentro de fundo imobiliário. Mas existem outros operadores, outros tipos de fast food, outros tipos de restaurante que talvez, quem sabe, um dia possam entrar. Faz sentido. Deixa eu só pegar aqui mais alguma pergunta que me mandaram no Instagram. Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta aqui. Bom, as perguntas sobre renda urbana no Instagram foram essas aqui. Tem algumas outras perguntas aqui meio aleatórias. Então, se por acaso você me mandou alguma das dúvidas aqui no Instagram, eu não respondi. Elas são dúvidas um pouquinho aleatórias, não sobre o setor de renda urbana, por isso que eu não respondi. Mas depois eu vejo se eu respondo lá no Instagram. Deixa eu pegar só essa aqui. Essa aqui. Ó. O Thiago falou aqui, seria legal academias tipo uma Smart Fit. Tem algumas que são ex-galpões. Então, você vê, de um galpão virou uma academia. E de uma academia muito bem poderia voltar a ser um galpão, ou dependendo das qualificações do imóvel. Também tem, não sei se eu estou fazendo agora também já esticando muito as possibilidades, mas, por exemplo, a gente tem os box de CrossFit. Um box é basicamente uma caixa, né? Um quadradão que eles precisam lá para fazer os exercícios lá. Então, aquilo ali também poderia, se tiver um box grande, talvez aquilo também poderia ser alguma coisa de flexibilização, assim, caso precisasse trocar o inquilino. Então, é interessante. Oi, Nádia, faz tempo que começou, faz 40 minutos que a gente está aqui, mas fique tranquila porque a live vai ficar gravada, então assim que eu terminar você pode voltar para o começo e assistir tudo de novo se você quiser. Na verdade, você já pode fazer isso também agora, se você quiser, para já ir pegando tudo do começo. Aí, ó, Lindenberg aqui, eu e você, a gente teve aqui a sintonia. O box de CrossFit, talvez, né? Pode ser também meio multipropósito. Tudo vai depender do tamanho. Lembra que quando a gente fala de fundo imobiliário são fundos, né? São veículos que pretendem ficar cada vez maiores.
na casa dos bilhões. Então não adianta ter um imóvel desse tamanhinho aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma ali no portfólio. Então, quando a gente vai pensar num imóvel que poderia estar dentro de um fundo imobiliário, normalmente a gente está falando de imóveis maiores, enormes, mas também grandes. Só não pode ser muito pequeno. Lojas da Pernambucanas, por exemplo, que podem ser consideradas menores para um patamar de fundo imobiliário, ainda vai, porque existe. Agora, muito menor que isso, talvez não faça muito sentido, porque é muito pequenininho e não vai fazer tanto efeito no portfólio. Bom. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar vocês que o Suno Guia Suno Dividendos, nosso livro que a gente escreveu, é um livro pago sobre dividendos, sobre construir uma estratégia de dividendos. E a versão e-book está de graça temporariamente. O primeiro link da descrição você consegue baixar gratuitamente. E o segundo link da descrição você consegue se cadastrar e entrar na lista para receber todas as informações da nossa Copa do Mundo da Black Friday, para você receber várias ofertas e várias novidades. Então se cadastra no segundo link, porque você vai receber muita coisa interessante, muita oportunidade, você não vai querer deixar passar. Então dá uma conferida nos dois links aqui embaixo. E deixa eu só pegar... pegar aqui o bolo de laranja. Comprei a Psicologia Financeira para ler por recomendação sua. Parabéns pelo conteúdo produzido de altíssima qualidade. Tamo junto. Esse livro é maravilhoso. Fico feliz que você gostou. Então, para vocês verem aí que eu faço boas sugestões, pega aqui, segundo o link da descrição, deixa seu nome, que é uma boa sugestão também, vocês vão curtir. E aí, deixa eu ver aqui. É isso. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo engajamento, obrigado pelas perguntas, obrigado pela sua presença aqui, sempre na segunda-feira, sempre aqui na sexta-feira também, que eu faço live lá no canal do Professor Baroni. Muitíssimo obrigado. Eu já vou ficando por aqui. Agradeço demais, mais uma vez. Bom resto de segunda-feira, às 8 horas tem live aqui no canal da Suno. Fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, até mais.